Durante muito tempo na minha vida, eu acreditava que se manter bem informado era uma qualidade, né? Então, sempre que eu podia, estava lendo jornal físico mesmo, impresso, lendo revistas, assistindo noticiário, ouvindo rádio. Se eu pudesse, estaria ali ligado em algum canal de notícias, né? E eu sempre tive essa referência que quanto melhor informado, mais eu estaria bem equipado, por assim dizer, né? Em relação às informações e poder talvez tomar melhores decisões e etc. E eu me lembro que isso aconteceu muito num período que eu me aprofundei em relação à política, né? Eu estudei tudo que me interessava, não só da política como do direito, quando teve o último impeachment, né? Que tirou a presidente. E eu me lembro que aquilo, quando aconteceu, quando aquele processo começou, eu não entendia nada de política, né? Sabia muito pouco. E também, como envolvia a questão do judiciário, eu sabia também muito pouco de direito. Nesse período, eu acabei estudando bastante, né? Até hoje estudo, mas mais especificamente direito, mas tudo também só ali o que me interessa. E eu sempre acreditei, né, que quanto melhor informado eu poderia ter uma noção melhor ali da realidade. E isso tudo é verdade. Só que eu percebi nesse caminho que a maioria das coisas que poderiam ter acontecido ou que diziam que ia acontecer não aconteceram, né? Ah, as coisas vão melhorar, olha, vai tudo ficar mais transparente, mais limpo, mais fácil. E no final não mudou, né? O que trocaram foram os envolvidos, né? Ou seja, estavam se beneficiando um grupo, trocou por outro, começou a se beneficiar e tudo continuou igual. E por que que eu falo sobre isso? Com a possibilidade que a internet trouxe, né? E trazendo todo esse contexto da informação na palma da mão, eu vejo que as pessoas elas não tiveram ainda essa reflexão, esse clique de perceber que muitas vezes não vale a pena tu te manter informado, tu te manter. Óbvio, vale a pena o suficiente para te entender o contexto, mas não aquela coisa mais de respirar. O que aconteceu? O que que descobriram? Ah, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo, porque no final não vale a pena. Isso eu descobri na pele, né? Quando eu percebi que eu vivia ali atrás sempre dessa talvez da próxima notícia, né? Como eu disse, ligava ali a TV nos noticiários, ficava o dia todo sempre naquela tensão. Eu me lembro o período para mim que eu percebi que aquilo ali não estava me fazendo bem foi quando eu ouvi o rádio, né? E tinha uma estação aqui específica que era só de notícias aqui da região. E eu me lembro que o rádio ficava ligado o dia todo, e eu gosto de rádio, gosto bastante de rádio. O rádio ficava ligado o dia todo, então dava notícia de manhã, de tarde, de noite. Eu me acordava de madrugada, notícia de assalto, eu me levantava para tomar banho, era um assassinato, era um roubo, eram discussões intermináveis sobre política, e eu percebi que tinha algo errado, né? Eu percebi que aquilo ali não estava me fazendo ficar satisfeito, na verdade, né? E eu comecei a mudar. Isso deve fazer, eu acredito, que uns 7 ou 8 anos já. E que eu percebi que eu deveria filtrar, eu deveria procurar o que me interessava e deveria focar no que era interessante para mim. E esse, para mim, foi um divisor de água, assim. Muito da questão dessa ansiedade que isso tudo produzia, ela diminuiu consideravelmente. E hoje em dia eu sei, eu olho só o que me interessa e o que não me interessa eu descarto. E eu vejo que a maioria das pessoas não tem essa consciência. Elas acreditam que está sempre envolvida, sabendo dos últimos acontecimentos, que tudo isso é muito bom. Elas não percebem que aquilo ali causa um desgaste, né? Tu quase vai ficando traumatizado de tanta notícia, de tanta dificuldade, de tanta situação. Sempre tem um novo problema, né, uma nova emergência que precisa ser resolvida. E por que que eu falo isso? Eu, não só a internet, o YouTube, as redes sociais, os telefones, eles trouxeram essa questão das notícias. Então, o que mais tem, por exemplo, no YouTube são canais, né, falando sobre os mais variados assuntos. E isso é muito bom, porque
te dá acesso à informação dos mais variados tipos e dependendo de cada nicho, né? Cada um vai ter o seu interesse, então vai buscar o seu nicho. Só que eu também percebo algo que é muito nocivo. As pessoas elas não percebem que muitas vezes esses conteúdos que elas consomem vão afetar elas de maneira inconsciente. E o inconsciente aqui tem muito a ver também com não perceberem determinadas malícias. Então, a gente vê isso, por exemplo, na questão política, né? Sempre as coisas são feitas em tom alarmista. Olha, eles vão conseguir, eles vão nos derrubar, eles isso e aquilo. E a pessoa vai consumindo aquilo e vai se tornando ansiosa e vai se tornando quase beirando um desequilíbrio, porque vive sempre tensa, né? Que nem a questão, por exemplo, de ganhar dinheiro, que as pessoas, se tu não comprar esse curso, ele vai aumentar o valor, vai dobrar o valor, e tu não vai conseguir comprar depois. Eu vejo isso muito na comunidade eh, que, que reúne os homens, a questão Red Pill, a questão até o Black Pill mais focado na questão do lookismo, da aparência, pessoal tudo travado nessa questão, que as mulheres estão, a hipergamia está nos céus, que elas fazem e acontece, e na verdade tu vira sempre aquele escravo completamente desgastado. E o que mais me assusta, e isso sim é o ponto que eu acho mais relevante da reflexão, é que tem muita coisa nociva, coisa que vai enfraquecer a pessoa, vai adoecer ela, ela vai começar a ganhar um viés que muitas vezes vai ser extremamente negativo. E essa semana aconteceu algo extremamente interessante, que eu tinha certeza que algo do gênero ia acontecer, e acabou acontecendo. Recentemente, com essa ascensão das bets, jogo do Tigrinho, cassino online, virou um pandemônio. O país está atolado nessa questão, gente perdendo vida, perdendo dinheiro, desistindo de tudo. E o outro ponto, para complementar agora a notícia que eu vou comentar, é que desde que inventaram o Pix, né, não tem sigilo bancário, não sei por que não é considerado transação bancária, então os dados estão ali para o Banco Central pegar do jeito que quiser e usar. E foi o que aconteceu, né? Um deputado pediu, ele queria ver o quanto as pessoas estavam gastando com bets e cassinos online e tigrinhos da vida, e foram descobrir, segundo o Banco Central, que os beneficiários do Bolsa Família estavam usando o dinheiro do benefício para fazer as apostas, né? E aí começou aquele zum, zum, zum. O pessoal que é contrário a esses programas sociais foi com tudo para cima. Bolsa Família não, Bolsa Tigrinho, etc, etc. E ficou aquele bafafá. E ontem, acho que foi ontem, um grande portal de notícias publicou uma matéria de uma repórter que foi investigar os dados que o Banco Central tinha dado e viu que era impossível os beneficiários do Bolsa Família terem gasto, acho que 3 bilhões em apostas, porque pela conta que o Banco Central apresentou, aquela ali não, aquela equação não seria possível. E aí eles entraram em contato com o Banco Central para saber qual era a metodologia e eles não divulgaram. Hoje, as bets, os cassinos se juntaram e lançaram uma nota dizendo que esses valores que o Banco Central disse que foram utilizados não é os mesmos números que eles têm dos apostadores. Então virou uma guerra de narrativas. Mas para quem já é um pouquinho atento, já vê que vem sim uma tentativa, aí a gente não sabe, Illuminati, se é questão de mídia, os poderosos, empresas, o que for, que vem tentando de alguma maneira assim descredibilizar programas sociais, benefícios, qualquer outra coisa. E aí eles vão usando de qualquer subterfúgio, né? E isso vem acontecendo muito. E o que eu achei interessante, que é o ponto do vídeo, é ver o quanto as pessoas são manipuláveis. E detalhe, eu também fiquei chocado quando eu vi essa informação do Banco Central, porque considerei uma informação oficial. Mas eu lendo aquilo me passou algo estranho. Não porque era beneficiário do Bolsa Família, mas porque eu achei muito estranho. Por exemplo, eles quebraram o sigilo do povo inteiro para usar disso. Aí começou a surgir um papo de usar o CPF da pessoa que tinha apostado para tirar o benefício. Então virou, na verdade, uma caça às bruxas que tudo muito literalmente fora da lei, né?
o sigilo bancário quebrado de uma maneira assim, falando em CPF. Isso ainda ninguém falou, mas provavelmente vai ser os próximos passos, né? Que o sigilo foi quebrado sem nenhum tipo de lei, de regra ou qualquer outra coisa. Então, o cara tem o teu CPF, sabe o que tu gastou, o que tu deixou de gastar. Então, isso é muito complicado. Só que a posição das pessoas foi o que mais me chamou a atenção. É como se eles botassem o holofote aonde eles quisessem que acontecesse algum tipo de conflito, algum tipo de pressão, e aí as pessoas vão lá, a mídia, etc., vão para cima. Aí depois eles tiram o foco daquele, botam em outro, e eles vão para cima. E isso há um tempo atrás aconteceu também, por exemplo, na comunidade Red Pill, que a mídia foi lá e botou o holofote, foi todo mundo para cima. E isso é muito estranho, porque a gente acreditava, quanto mais informações a pessoa tivesse, mais consciente ela seria, e no final não é, né? Ela, ela parece que sempre, a grande maioria, vive em função do que é dado, né? Elas não refletem, elas não pensam por elas mesmas, elas agem por impulso, e isso é algo muito preocupante. Por exemplo, eu vejo o pessoal aí consome Black Pill, uma coisa assim mais complicada, ter pensamentos difíceis, pensam muito em desistir das coisas, né? E eu fico pensando, cara, como é preocupante essa influência, né? Essa influência que pode prejudicar verdadeiramente alguém, seja uma influência política, quem se envolve nesses assuntos, seja questões afetivas de relacionamentos, que vão tomar atitudes muitas vezes que não vão valer a pena para nenhum lado. Eu vejo isso nessas questões masculinistas, por exemplo, até nas questões femininas. Então a gente tem que começar a repensar muito do que a gente faz, do que a gente vê. Por exemplo, né, pessoas que consomem determinados tipos de música que, que influenciam, um exemplo mesmo, acho que sertanejo universitário, tudo é relacionamento, tudo é traição, tudo é depender da outra pessoa, e isso vai introjetando coisas dentro da pessoa que ela depois não consegue nem perceber o mal que aquilo faz, né? Então eu acho que a gente precisa começar a refletir, seja o que for, mas consumir cada vez com mais critério e com senso crítico, porque senão a gente acaba absorvendo tanta coisa e a maioria delas vai acabar nos prejudicando. Então aqui quem fala é o Fallout Black Pill e essa é a reflexão do dia.